O trabalho de Paulo Freire é reconhecido no mundo todo, e em 2012 ele foi declarado patrono da educação brasileira. Mas desde os anos 60 até hoje, o professor é visto por uma parcela da população como inimigo do Brasil. Mas qual foi o Brasil de Paulo Freire e quem foi Paulo Freire para o Brasil? Paulo Freire é pernambucano, nasceu em 1921, filho de um capitão e uma dona de casa. Freire, que era o caçula, foi o único dos irmãos que pôde se dedicar aos estudos. Se formou em Direito, mas trabalhou mesmo como professor. Ele deu aula em faculdades e fez trabalhos pastorais por mais de 10 anos na região de Recife, por meio da Ação Católica. Em 1947, foi trabalhar na Divisão de Educação e Cultura do recém-criado SESI, o Serviço Social da Indústria. Foi nesse trabalho que Freire entendeu que o processo educativo era mais eficiente em diálogo com os alunos e suas famílias. Por isso, queria democratizar as escolas da instituição. Nos anos 50, o Brasil passava por uma modernização acelerada, com uma rápida industrialização e uma nova experiência de democracia de massas. Paulo Freire defendia que esse processo de desenvolvimento nacional devia incluir a participação ativa do povo, e que isso só seria possível por meio da educação. O educador dizia ser contra o ensino de cima para baixo e defendia o diálogo horizontal entre professor e aluno. Nessa época, o prefeito de Recife e, na sequência, governador de Pernambuco, Miguel Arraes, convidou Paulo Freire para desenvolver um projeto de alfabetização de adultos. A inspiração para o método que o professor criou veio em um passeio de carro com seu filho mais novo. O menino, que tinha apenas 2 anos, viu uma propaganda na rua. Ele leu em voz alta a palavra Nescau e cantou a música que ouvia nos comerciais. Impressionado, Paulo Freire passou a explorar a relação entre som e imagem, com exemplos a partir da vida dos alunos. Palavras como farinha, tijolo, máquina e conceitos como trabalho e pobreza eram contextualizados e debatidos. Com a divisão das sílabas, os estudantes aprendiam a ler cada palavra e, em seguida, aprendiam as famílias silábicas para formar novas palavras. O então governador do Rio Grande do Norte, Aloysio Alves, também chamou Paulo Freire. Em 62, a alfabetização de adultos no estado recebeu recursos de um programa financiado pelos Estados Unidos, chamado Aliança para o Progresso. Na cidade de Angicos, Freire realizou seu experimento mais conhecido, a alfabetização de cerca de 300 pessoas em um curso de 40 horas. A velocidade do método de Paulo Freire, aliada à educação crítica, gerava expectativas de transformação democrática para alguns e preocupação para outros. Ao longo de sua vida até hoje, Freire foi frequentemente chamado de comunista, apesar de criticar o comunismo e a ortodoxia marxista. Ele era um socialista cristão, ligado à teologia da libertação, uma tendência progressista da Igreja Católica. No início dos anos 60, o Brasil viveu um clima de polarização política e crise institucional. Jânio Quadros tinha sido eleito presidente com uma base conservadora e, após 8 meses, renunciou ao cargo. João Goulart, o vice-presidente, que era trabalhista, assumiu o poder após um intenso período de disputas. A aula de encerramento do curso em Angicos aconteceu no dia 2 de abril de 63. O presidente Jango e o general Castelo Branco, comandante do 4º Exército, estiveram lá e viram de perto os resultados do projeto. Em janeiro do ano seguinte, Jango decretou a criação do PNA, o Programa Nacional de Alfabetização. Ele adotou o sistema de Paulo Freire e tinha a missão de alfabetizar 5 milhões de pessoas. Naquela época, analfabetos não podiam votar. Em caso de sucesso do programa, o colégio eleitoral cresceria quase 40%. Seu lançamento foi previsto para 13 de maio de 64, com o professor Paulo Freire à frente do projeto. Mas os planos de Jango e Paulo foram frustrados. Em 1º de abril de 64, os militares deram um golpe de Estado. O general Castelo Branco foi empossado como o primeiro presidente da ditadura. O PNA foi extinto e Paulo Freire foi preso. Ele ficou encarcerado por mais de 70 dias em 2 períodos. Em setembro, Paulo estava asilado na Embaixada da Bolívia no Rio de Janeiro e de lá partiu para La Paz. Dias depois de sua chegada, a Bolívia também sofreu um golpe militar e Paulo Freire novamente deixou o país. Exilado, ele e sua família viveram no Chile, nos Estados Unidos e na Suíça. No Chile, Paulo Freire trabalhou para o governo com a educação de camponeses. O método psicossocial, como ficou conhecido por lá, foi utilizado em escala nacional. E nesse país, ele também continuou as atividades pastorais com a Ação Católica. Foi lá também que Paulo Freire escreveu sua obra mais conhecida, A Pedagogia do Oprimido, no ano de 68. No final do mesmo ano, a ditadura militar brasileira decretou o AI-5, fechou o Congresso Nacional e impôs censura sobre os meios de comunicação. No Chile, a polarização política aumentava. Paulo Freire se antecipou ao golpe militar, que viria em 73. Já em 69, se mudou para os Estados Unidos, onde foi dar aulas em Harvard. Em 70, Pedagogia do Oprimido foi publicado em inglês e espanhol. A obra só chegou ao Brasil 4 anos depois.
E Freire foi então para Genebra, na Suíça, onde trabalhou por 10 anos como consultor do Conselho Mundial de Igrejas e fez viagens a mais de 30 países. Em 71, liderou a fundação do IDAC, o Instituto de Ação Cultural. O IDAC promoveu campanhas por justiça social na Itália, na Suíça e na África. Em 75, Paulo Freire passou a visitar países como Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola, que haviam recém-declarado independência de Portugal. Por meio do IDAC, desenvolveu programas de alfabetização para os contextos locais e defendeu processos de descolonização desses países. O final dos anos 70 marcaram no Brasil a demanda pela democratização e o retorno dos exilados. A ditadura passava por um processo de abertura política, e a lei de anistia foi promulgada pelo então presidente, o general Figueiredo, em agosto de 79. Estavam anistiados todos os exilados e presos políticos, bem como os militares e os torturadores. Com a ajuda de Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo, Paulo Freire e sua família voltaram ao Brasil depois de 15 anos no exílio. O professor passou a dar aulas em universidades como a PUC e a Unicamp, fez parte de organizações da sociedade civil e continuou a sua produção acadêmica. Em 80, ajudou a fundar o PT, o Partido dos Trabalhadores. 4 anos depois, as marchas pelas diretas já tomaram as ruas do país, mas a eleição ainda foi indireta. Tancredo Neves foi escolhido presidente e morreu antes da posse. Em 85, José Sarney assumiu o poder e estava acabada a ditadura militar. O ano de 86 foi um dos mais difíceis na vida da família Freire. Morreu Elza, esposa de Paulo. Ela foi fundamental na carreira do professor. Era pedagoga e esteve ao lado dele desde o período do SESI lá em Pernambuco. A história de Paulo Freire é também a história de Paulo e Elza. Em 88, foi promulgada a Constituição Federal. Nesse ano, políticos de esquerda foram eleitos em diversas capitais pelo Brasil. Em São Paulo, a petista Luísa Erundina venceu e chamou Freire para ser secretário da Educação. Paulo Freire continuou em atividade até o dia 2 de maio de 97, quando morreu em decorrência de um ataque cardíaco. Ele publicou dezenas de livros em vida, e sua obra póstuma é responsabilidade de sua segunda esposa, Nita, com quem se casou em 88. Paulo Freire recebeu o título de doutor honoris causa em 48 universidades pelo mundo inteiro e foi declarado patrono da educação brasileira em 2012. Em 2018, Jair Bolsonaro foi eleito presidente, embalado por uma onda de extrema-direita no Brasil. A obra de Paulo Freire passou a ser um dos principais alvos desse movimento. Pedagogia do Oprimido foi traduzido em mais de 20 idiomas. Era a terceira obra mais citada no mundo na área de humanas, segundo o estudo da London School of Economics de 2016. E até hoje, Paulo Freire é considerado por especialistas um dos principais educadores da humanidade.